e com a sociedade, mas juntamente com o governo. Tá? Agora, nós precisamos criar, o que foi a proposta recentemente lançada pelo COMEI, um debate sobre qual é o modelo de política mineral que o Brasil precisa seguir. Quais são não é bem política mineral nacional, mas quais são as prioridades, como que a mineração vai poder ajudar o Brasil a crescer, tá? Sem esse preconceito, sem ter que carregar a culpa, e sim carregando obrigações, carregando responsabilidade e fortalecer o desenvolvimento daqui para frente. Isso tem que ficar mais claro. Nós podemos contribuir muito e nós podemos oferecer ao governo sugestões de políticas. Tá? Eu acho que basicamente esse é o caminho. Agora, tem um ponto perfeito aqui que a gente pode sugerir para a agência e para a Secretaria de Minas, que é a agilização dos processos de leilão, particularmente os processos de disponibilidade, que a gente chama de processos de disponibilidade, que nós achamos que seria uma excelente sinalização para que se promover a retomada dos investimentos, tanto na pesquisa básica de geologia, na prospecção e desenvolvimento de projetos, como também alguns projetos mais maduros na área de lavra. Eu acho que tem que ser agora. A preocupação não é de gerar muita receita no leilão, não, é gerar novos projetos para movimentar o Brasil. Creio que essa é uma sugestão que eu insisto, a gente debata, porque eu tenho uma convicção bastante clara que esse é o mecanismo que vai nos ajudar muito. Cora, você, como é que o governo pode ajudar a gente aí? Perfeito. Luiz, eu queria começar, viu, Vessani? Você colocou bem, você completou o que eu falei da essência, né? Eu estava rezando para não tocar, para ninguém tocar no tema, mas não tem como ficar, não falar dele, que é Brumadinho. Mas eu preciso contar algo para vocês, e até já falei isso com você, Luiz. No dia 25 de janeiro de 2019, o Flávio Rosco, presidente da FIENG, sai de férias, no dia 24. No dia 25, eu assumo a presidência da FIENG por 12 dias. Tranquilo, quando foi meio-dia, eu saí para vir para a fazenda para mim fazer um churrasco. E a minha vida virou de perna para o ar. A nossa vida da mineração. Mas, Vessani, nada melhor que um dia após o outro. Pela primeira vez na história, a indústria de Minas Gerais saiu. A gente começou o trabalho, quando o Flávio chegou, nós tínhamos dado uma condução ao trabalho, condução de emoções. Fizemos um grupo estratégico, da gente falar para a Fiat, assim, não precisa mandar mais carro, não. A Fiat falou assim, estou mandando 50 carros. Falar para Itambé, não precisa mandar mais carreta de leite, não. Corpos tinham que ser retirados, frigoríficos, todos mandaram todos os caminhões frigoríficos, todo o apoio do SENAI, do SESI, psicólogos. Então, aquilo tudo, e vocês viram que a indústria de Minas saiu na da mineração, mostrando que ela é indústria, e sem ela não tem indústria nenhuma. Não tem indústria de confecção se não tiver indústria mineral. Então, essa experiência eu vivi e mudou. E ela, para mim, Luiz, eu preciso falar isso com vocês e para os companheiros que estão ouvindo, isso marca a história da vida da gente. Serve até, Vessani, você falou, as crises para a gente aprender. Uma crise terrível, e nós tínhamos vindo de uma outra recente, mas essa outra foi pior, pelo número de mortes. E a mudança da Vale. A Vale passou a ser parceira da Federação das Indústrias como ninguém, em tudo que precisa. Mas o mais importante disso foi que na Assembleia Geral da Federação das Indústrias de Minas Gerais, em maio de 2019, tinham 136 sindicatos presentes, patronais. A mineração foi aplaudida por todos. Eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. Caí em choro, ser aplaudido. Porque a gente tinha, Vessani, você sabe disso na Federação de Indústria de Goiás, outros setores industriais olham a gente com desconfiança. Você entendeu? Concorda, Vessani? Tem uma desconfiança. Eu tenho que entender que nós não podemos permitir que em setores industriais tenham desconfiança do nosso setor, não, ué. Nós vamos querer que o ambientalista fique do nosso lado? Nós vamos querer a CNBB do nosso lado? Não. Nós queremos a indústria do nosso lado. Então, foi uma experiência importante. E com relação a governos, aí vai o trabalho do Comin. Gente,
Ela trabalhou pela própria portaria do ministro e agora com o decreto. E ontem nós fizemos questão de divulgar junto o Flávio na reunião de presidentes de sindicatos que ele faz diariamente, mostrar atividade mineral, eu acho que é o item L, L é 5, né? Agora o doutor Algarismo Romano, o que é L? L é alguém está lembrando aí? E seguinte, a atividade de mineração é essencial. Isso nos garantiu. Então, quer dizer, nós temos nesse momento a sorte de termos no comando do Ministério de Minas e Energia, na Secretaria, pessoas do bem que querem fazer o bem para o Brasil. Não estão lá para fazer política. E aí eu queria dividir com vocês. Temos a sorte de ter aqui o governador Zema. Vocês não podem imaginar que figura doce. Um empresário, um jovem empresário de sucesso, tem uma visão da atividade industrial. Você lembra, Vessânia, num dos e-mails daquelas trocas no WhatsApp, que começaram a parar as pedreiras? Você lembra disso? Ele imediatamente, o grupo, ele fez o decreto 17 aqui em Minas, do Conselho do Covid-19, que considerava a mineração atividade essencial e não permitia que os prefeitos pudessem paralisar as minerações. Quer dizer, tudo isso fez. Retomamos agora o Copan, e eu tenho até mandado para vocês ontem, ativo, já tem a reunião extraordinária, que é limpar a pauta, porque o licenciamento é o marco zero, o licenciamento ambiental. Antes ainda tem a prospecção, o relatório de lá, o relatório de pesquisa, a confirmação dos testes tecnológicos, dos testes comerciais, do produto, do processo, etc. Mas a licença ambiental é que te dá o passe para que você possa operar. E voltou ao normal, o governo de Minas voltou ao normal, fazendo experiência nova também, que é o Copan, funcionando virtual. E voltaram com vários projetos e querem limpar a pauta. Quer dizer, neste momento, nós temos um governador que essencialmente enxerga que a indústria, como um todo, e a mineração é importante. Vocês viram a defesa dele na indústria da mineração. Vocês viram a defesa dele. Ele apanhou muito também. Teve uma tarde que eu, mas ele apanhando tanto, que eu disse que eu nunca mais voltava, eu não queria voltar em Belo Horizonte. A gente era chamado de assassino. Aí é duro, né, Versani? A coisa mudou. A gente tem que aproveitar. Eu gosto de citar, eu citei isso outro dia num conjunto, num jantar reservado com um grupo de senadores, em Belo Horizonte. É o exemplo daquele acidente da TAM, lá do acidente da TAM, lá em Congonhas. Morreram vários, inclusive o avião ainda caiu ainda em cima do próprio galpão da TAM. Daquilo se tirou uma série de providências, uma série de mudanças no comportamento de manutenção, de treinamento das pistas, do tráfego, controle do tráfego aéreo. É isso que nós estamos fazendo na mineração. Fico muito feliz de ver a Vale. E eu estou falando para vocês aqui, a 5 quilômetros do Candonga. Candonga é uma usina hidrelétrica, que é aqui em Santa Cruz, Rio Doce, eu estou aqui em Dom Silvério, dividindo, que é o terreno lá era do meu bisavô, do meu avô. E minha mãe estava no Candonga, na fazenda do meu cunhado, na hora que chegou a lama dessa marca. E eu vim para cá. Foi algo terrível, assustador. Mas hoje o rio está... As atividades estão sendo crescidas. E os municípios estão sendo recompensados. Nós temos que dizer, e neste momento é isso aí, unimos. E temos a oportunidade de ter o Comin agora, que é junto com a CNI, que é a maior marca brasileira. Obrigado, gente. João, vamos lá com você. O que você acha que o Estado, o seu Estado, ou os Estados de uma forma geral, o MME, o ANM, na verdade, o aparato do Estado pode fazer para ajudar o seu setor aí? Luiz, como o Coura falou, de fato, o Estado não são todos os estados que têm essa proatividade, esse viés assim pró-mineração, e dentro dessa pandemia já se mexeu para fazer a parte mais, vamos botar assim, dar uma maior celeridade nos processos minerais. A gente, na verdade, pelo que eu entendo, tanto a parte do setor do couro quanto do Vessani são produtos, são minerações de uma maior longevidade.
No meu setor, como a gente é muito ligado a muita parte de moda, muita parte de tendência, então muitas das vezes o nosso setor a gente sofre muito, a gente acaba perdendo muito negócio, porque devido a essa máquina, como a gente sabe, a máquina governamental, a morosidade que é na parte de licenciamento, de liberação das nossas áreas, quando eu falo da nossa, falo do setor por um todo, né? A gente sofre muito, porque são anos e anos de pesquisas, o nosso material, por mais que às vezes ele seja puro geologicamente falando, ele não tem valor comercial devido à beleza dele. Então, quando a gente consegue fazer um relatório de pesquisa, um relatório de campo, conseguir achar uma área de valor comercial que hoje tenha um valor, amanhã, daqui a 2, 3 anos, esse produto pode perder o valor e não ter mais o interesse comercial. Então, para a gente, o que a gente gostaria, o que o nosso setor briga, a gente cansa de fazer pleito, cansa de fazer, e que a gente gostaria de ter uma maior celeridade seria nisso. Seria que todos os estados fossem como o estado de Minas, pró-mineração, pró-agilizar o processo minerário. A gente hoje tem licenciamento nosso que não tem impeditiva nenhuma, a gente leva 4, 5 anos para conseguir viabilizar, e quando a gente vai viabilizar não tem mais a viabilidade comercial. Então, eu acho que poderia se fazer um processo menos burocrático, não sei se passar uma espécie de uma norma temporária de poder ter a parte de licenciamento virtual, porque a gente sabe quanto tempo vai se levar para poder voltar a ter a vistoria em campo, em loco, e no nosso modo geral a gente não tem um lugar específico. A mineração de rocha ornamental é espalhada pelo Brasil todo. Na grande maioria não são minerações grandes, são minerações de pequeno porte, a gente fala de cubagem, algo em torno de 2, 3 mil toneladas no máximo mês, em muitos dos casos. Então, são algo assim que, e para impactos de governo, para você mobilizar uma equipe, muitas vezes não é preferência. Então, mas se você somar isso tudo, a quantidade de minerações pequenas que existem no nosso setor são inúmeras. Então, seria mais nesse sentido mesmo que a gente gostaria, uma maior celeridade, uma maior atenção, para poder viabilizar o nosso negócio. Nosso negócio, a gente gera, como eu falei, só a nossa empresa, a gente tem hoje mais de 40 minerações, entre ativas e inativas. E a gente fala são mais de 6 estados diferentes e mais de 30 cidades. Então, a gente leva, muitas das vezes, o desenvolvimento, na grande maioria das vezes, a mineração é o principal atividade econômica, às vezes num raio de 50, 60 quilômetros, porque quando a gente parte para o interior da Bahia, interior do Ceará, o interior da Paraíba, são cidades muito pequenas, são cidades de 3, 4, 5 mil habitantes. Então, você tem uma mineração que diretamente emprega 40, 50, movimenta muito a cidade de uma forma geral. Então, a gente precisa dessa maior celeridade. Eu acho que seria algo que a gente ajudaria muito a gente a passar por esse momento de adversidade, com certeza. Ótimo. Acho que foi acho que é um bom panorama sobre isso tudo. Nós temos aqui agora, a gente entra nas perguntas, na verdade, dos participantes. E eu vou fazer o seguinte, eu queria sugerir que a gente faça, pela pergunta, eu diria que cada pergunta aqui tem a ver com um de vocês. Então, vou começar com uma pergunta para você, Vessani. É do Adriano Spechit. Ele pergunta qual a melhor estratégia. Fica à vontade para os demais se quiserem complementar, mas eu queria direcionar mais para você. Depois tem uma para o Coura e uma para o João também. Tá com o formato de vocês. Adriano pergunta, qual a melhor estratégia para o setor da mineração na retomada dessa normalidade? Vessani, o que você pode dizer para nós aí? O que você acha que seria a nossa melhor estratégia? Você já deu uma pincelada aí. Eu acho que você podia aprofundar um pouco mais. E Coura e João, fica à vontade para comentar e adicionar o que quiser. Eu acho que nessa crise e os movimentos que nós já fizemos, nós conseguimos mostrar para uma série de protagonistas, né, um rol bem maior de protagonistas. Tem análise crítica dela aí. E a mineração é essencial, é muito importante, e a gente precisa buscar mais mecanismos de aumentar essa importância na sociedade.
eu sempre acreditei que a mineração pode oferecer muito mais do que ela está oferecendo hoje. Então, nós temos que... Agora, é um debate, tá? É um debate nacional. Como que nós vamos oferecer muito mais? O minerador, ele produz uma matéria-prima, tá? Ele não produz... Raramente ele gera um produto acabado, que possa ser comprado, comercializado numa prateleira de supermercado. A gente tem que jogar esse produto, colocar esse produto dentro de uma estrutura industrial nacional. Ou seja, o Brasil precisa de um setor de transformação muito mais engajado de base mineral. Tá? Essa é a busca que a gente tem que fazer. Cora e João, querem complementar? Eu queria se aproveitar, Vessano, você está completo na razão. Eu até uso muito nas minhas apresentações, nos meus relacionamentos com formadores de opinião. Minas Gerais também, viu, João? Mora na cadeia, a mais importante cadeia produtiva do Brasil é em Minas Gerais. Você sai o minério de ferro, você sai o calcário a cal, você sai o zinco, isso vai a Ipatinga, vira um aço, esse aço volta em Betim, vira um automóvel da Fiat. Entendeu, Vessani? Olha que cadeia. Perfeito. Todos os bens minerais. Olha que cadeia completa dentro do Estado. E o Estado de Minas Gerais, o nosso PIB vai para 15º lugar. De segundo. E é isso, minha versão. Nós temos cada vez mais dentro do limite que nós sabemos que não é possível pegar toda a produção mineral brasileira e transformá-la. Mas nós podemos, sim, agregar valor e aí a nossa imagem também melhora. O cidadão passa a enxergar melhor. O cidadão não sabe que o sulfato de alumínio está presente na vida dele, na água que ele bebe. Não sabe. É verdade. João, okay. Quer complementar ou você quer a sua pergunta? Não, com certeza. Eu, na verdade, como eu sou de setor muito diferente do Cora e do Vessani, com certeza, isso mesmo, Vessani e Cora, como vocês falaram, muitas vezes o meu próprio setor. O meu setor é algo mais concreto para as pessoas, para o consumidor final, porque a gente faz desde a parte da mineração, da extração, até o próprio beneficiamento do produto, que, na verdade, você vai agregar depois o serviço do marmorista, mas é algo muito mais mensurável, muito mais palpável para o consumidor final. O caso de vocês, com certeza, é maior, talvez seria maior você divulgar mais, como o Cora falou, quais são as implicações, quais são as utilizações do produto mineral para mostrar assim, como essencial é esse produto, né? Tá ótimo. Adriano, eu vou tomar a liberdade de falar um pouquinho sobre essa sua pergunta, que eu acho que ela é muito apropriada para o momento. O que eu acho é que a solução não é única, elas são várias soluções. Agora, nós temos que entender que essa crise, ela cria, na verdade, um rompimento em todas as cadeias em termos de investimento. Por quê? Não tem dúvida nenhuma, alguns setores foram muito atingidos. O setor de petróleo, por exemplo, vai ter que conviver com o óleo a $30, se chegar, né? Está menos que isso. O setor de aviação. Agora, o nosso setor vai enfrentar uma redução de consumo, isso é fato, e uma redução de investimento. E o que é pior? Na hora que você tem uma redução de investimento, é a mesma coisa. Você sai de casa para comprar alguma coisa, você provavelmente vai a todas as lojas e olha todos os preços e todos os produtos e vai procurar a melhor relação custo-benefício. E esse é o problema do Brasil hoje. Nós não temos uma boa relação de custo-benefício. Por quê? Como o João falou, para mim, o maior problema do setor mineral hoje é a burocracia. Né? A burocracia pega ele e pega todos nós. Por quê? Porque todo mundo que quer comprar alguma coisa, quer investir em alguma coisa, ele quer uma relação de retorno do investimento, não só em múltiplos, mas em prazo também. E a burocracia mata o prazo. E isso eu tenho dito há vários anos. Então, o que eu acho que o setor tem que pensar é como estreitar essa relação com o investidor, como criar ambientes.
E outra coisa é o seguinte, o país é um país rico, nós sabemos disso. Nós temos 2 bancos que estão entre os top 10 do mundo. Quanto esses caras botam em mineração? Nada. Canadá, se você pegar o Banco de Montreal e o Banco Scotia, eles são muito menores, na verdade, do que o Bradesco e o Itaú. E estão lá investindo maciçamente em mineração. Gente, esse é o segundo setor. O Bradesco e o Itaú não tem uma divisão. O Banco de Montreal tem escritórios nos Estados Unidos, no Canadá, em Londres, pelo menos que eu conheço, para tratar de mineração. Nós sequer temos um setor. O que acontece? Todo esse ganho que existe no setor mineral, ele vai para fora do país. Porque o ganho que você tem com o setor mineral não é só, na verdade, com o dividendo. É o setor da valorização do setor também. Agora, por exemplo, não vou entrar em detalhes, mas as empresas de ouro, elas tiveram um aumento de 20% a 50%. Aonde que houve esse enriquecimento? Não foi no Brasil, porque poucos são os investidores brasileiros nas empresas de ouro, inclusive atuantes no Brasil. Então, eu acho que é isso que a gente tem que encontrar em termos vamos dizer assim, de mecanismo, como nos apropriar desse valor. Agora, eu queria fazer uma pergunta, João, eu acho que é mais para você. A pergunta vem do Brandef. Ele gostaria de saber se a implantação da indústria 4.0, que é automação, big data, machine learning, inteligência artificial, se você acha que isso ajudaria o setor mineral a se recuperar diante da retomada das atividades após o Covid-19. Eu coloquei para você porque são temas muito contemporâneos para nós aqui, cinquentões, né? Na verdade, né, Cora? Eu acho que, com certeza... Tá mais para ele que para nós. Com certeza, eu acho que o setor industrial tem que passar por uma evolução tecnológica, porém ainda não vejo, não consigo linkar diretamente o ganho disso no nosso setor, porque é um setor ainda majoritariamente primário, na qual a mineração tem que ser em loco, os controles precisam ser aprimorados, porém ainda é um setor que é muito extrativista, né? Então, a própria comercialização hoje, a industrialização hoje, a gente, na verdade, como a gente trabalha com produto natural, então a gente, na verdade, a parte de inteligência artificial, eu não sei ainda o ganho real para o nosso setor, no meu setor particularmente. Não consigo mensurar. Agora, Cora, veio a pergunta para você, que essa é de teu amigo. Então, depois você reclama com ele, sempre está te fazendo pergunta complicada. Mas é o Fernando, lá do CETEM. Ele está dizendo o seguinte, que ele acabou de ver na imprensa que uma seguinte matéria, coronavírus e Brumadinho engolem a cidade de Brumado, né? De Brumadinho. E ele quer saber se procede ou não, porque o que ele tem ouvido na imprensa é que existe todo um apoio da Vale, do próprio Estado, em relação a isso. Então, ele está querendo saber se isso é mais uma fake news, eu estou entendendo assim. Bom, primeiro que essa notícia, Fernando, Xará, também vi. Não tem o menor sentido, não tem o menor sentido. Até porque, graças a Deus e graças também ao trabalho do próprio Estado, vocês têm visto que Minas Gerais está o estado dos mais bem colocados nas questões. O estado que tem menor número de infectados e poucas mortes. O estado tem feito um trabalho. Belo Horizonte é uma cidade controlada. E isso saiu num jornal aqui de Minas, que engole, não tem nada a ver, não tem caso em Brumadinho. Não tem nenhum caso na cidade de Brumadinho. Muito pelo contrário, hoje o prefeito tomou a decisão de, inclusive, cercar as áreas, que são as áreas turísticas, que estão em Brumadinho, com a Serra do Rola Moça, o Topo do Morro, e outra coisa, o próprio Museu Inhotim está lá em Brumadinho, ele, depois do acidente, ele recuperou bem. Está sendo investido, inclusive, em melhorias de qualidade, que Inhotim é uma obra da mineração. O Bernardo Paz, que é o fundador do Inhotim, é um minerador.
Ele é um grande empresário de mineração, de minério de ferro e de ferro-gusa, e ele dedicou a vida dele a fazer o iotim. Segundo o New York Times, nos últimos 20 anos, é a maior obra que teve no Brasil. E é um produto da mineração, a recuperação da área mineral. Então, Fernando, isso não procede porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. É essas tentativas que falam aí. Pra você ter ideia, teve na época do acidente de Brumadinho, teve gente dizendo que no Rio Grande, no sul de Minas, a lama tinha chegado. Agora, aí tem que mudar toda a geografia, né? E nós vimos aqui alguns casos, é interessante contar para vocês, Fernando, eu participei de algumas audiências, onde cidades a montante do Rio estavam reclamando que a lama tinha chegado. Agora eu falei, então, mais uma vez, vamos mudar também a lei da gravidade. Porque como é que eu... Então, isso não existe. E eu queria aproveitar também, Fernando, se você me permitir, falar um pouco do que o Luiz perguntou a pergunta anterior. Dentro da Federação das Indústrias, eu estou falando como vice-presidente da FIENG, compartilhando todos centenas de segmentos industriais que compõem a cadeia industrial do Estado de Minas Gerais. Nós somos o setor menos impactado hoje, a mineração. A siderurgia está começando a ser impactada muito grande. A siderurgia integrada, porque os Minas parou seus votos fornos, a Gerdau está parando, a Arcelor deve parar, e aí vem essas complicações. Mas o Gusa não, o Gusa está se mantendo. E eu quero dizer o seguinte, os outros setores é de chorar. Vocês podem imaginar um setor como o setor do vestuário? Como é que é a situação dele, um setor que gera emprego, com a capilaridade no estado todo, indústria de calçado. Se os shoppings fecharam, eles vão vender onde? Vocês podem imaginar, eu podia dar exemplo para vocês de uma dezena de setores industriais que eu não sei, Fernando, e não sei, Luiz, Vessani e João, como que eles vão fazer a retomada. Porque depois vem aquela, quando o shopping abrir, não vai ser o cara vai chegar e gastando, e principalmente que nós vamos ter um crescimento do desemprego, uma falta de recurso financeiro para poder ir às compras. Espero que tenha sido, Fernando. Um abraço para você, Xará. Prazer em falar com você. Olha, eu concordo com vocês e eu queria ter um dos participantes, a Sônia Greco, nossa querida Sônia, faz um comentário aqui que eu acho que é interessante e para você, João, principalmente. Ela fala, João Guilherme, em reunião hoje com o Cindy Rocha, Centro Rocha, diretoria da ANM, o diretor Tomás informou que muito em breve sairá decisão no sentido de não se precisar mais de vistoria de campo na análise do relatório de pesquisa. Dentro Excelente notícia. De outras ações para agilizar o processo de outorga de títulos minerais. Gente, eu acho excelente, Sônia e João, acho que a gente brigou muito por isso. Isso foi uma briga que, inclusive, tem uma decisão da terceira ou quarta reunião do colegiado, minha, inclusive. Mas o que eu queria comentar com vocês, e o João me ensinou, a gente fez um bate-papo anterior aqui a essa live, e o João me ensinou da importância do time na indústria dele. E várias vezes eu ouvi as pessoas falarem assim, não, a guia de utilização, ela tem que ser... Eu ouvi até vários casos durante a discussão do regulamento, a guia tinha que ser extinta. Gente, num país onde se leva 5 a 10 anos para se fazer, na verdade, um licenciamento, para que se tenha, então, segurança para se fazer um investimento, um país que tem 14 milhões de empregos, eu ouvi a consideração de que a guia tinha que ser extinta porque, na verdade, era um veículo de especulação. E eu nunca consegui entender isso, João, porque especulador é o cara que quer tirar valor sem investimento. E todo cara que bota a guia, ele, na verdade, ele tem um título super precário e ele está disposto a fazer o investimento sem a certeza do retorno. Então, eu diria assim, que esse cara é um corajoso. E eu acho que esse cara tem que ser estimulado e não condenado. Eu sempre fui do contrário. Pelo contrário, eu acho que na maioria das vezes, Luiz, de fato, a gente é muito corajoso, que a gente, como eu falei, a gente muitas vezes sabe da capacidade mineral do produto, mas não sabe do valor comercial. E muitas das vezes, no nosso setor, a gente concorre, a diferença na rocha ornamental são as diferenças de porte. A parte de minério mesmo, quando você vai fazer um investimento, são investimentos muito altos. Muitas das vezes você entra num setor mineral para fazer a extração de rocha ornamental com valores muito menores. Então,
a concorrência é muito agressiva para a gente. E, na maioria das vezes, por ser algo que não chama tanta atenção, o pessoal acaba tendendo a ir para uma parte ilegal, fazer a lavra ilegal, que muitas das vezes acarreta em uma imagem negativa para o nosso setor. Então, muitas das vezes, a gente se aventura para a gente mobilizar. Os nossos números são números muito altos, a incerteza é muito grande. Com certeza, essa notícia que vão se fazer vai ajudar muito o setor, muito mesmo. Tem outra questão aqui trazida pela Mônica, e aí eu vou colocar para vocês, quem quiser responder, por favor. Para aumentar a agregação de valor à extração mineral, nós teríamos que ter maior participação da indústria, que nesses tempos de crise foi muito atingida. Que esforço, na verdade, Peraí que subiu aqui e eu cortei aqui, pô, desculpa. Desculpa. Que esforço em termos de políticas públicas deveriam ser feitas nesse sentido? Então, basicamente, eles querem saber o que, na verdade, em termos de política pública, deveria ser feita para que houvesse maior participação da indústria em agregação de valor sobre os nossos produtos minerais. Eu acho que, sinceramente, os três podem responder essa pergunta, porque os três, na verdade, agregam valor aos seus produtos. Fica à vontade aí. Quem que... Posso começar? Acho que tem o seu Cora. O Cora ele tem essa experiência de verticalizar no ferro, que é um assunto, que é um material essencial, Cora. Muito bem, Vessane. O nosso grupo ele tem mineração, nós também exportamos e vendemos no mercado interno, mas agregamos o valor para a nossa indústria siderúrgica, inclusive produzindo, como eu falei, gusa nobre para produtos fundidos na Europa e nos Estados Unidos. Essa questão é debatida. A gente escuta essa questão pelo menos uns... João, você desculpa, pelo menos uns 40 escuta essa questão. Tava para nascer, ainda não tinha nascido no couro. Primeiro é o seguinte, enquanto esse país não fizer as reformas estruturais necessárias, embaixo para essa questão de agregação de valor, porque uma coisa eu tenho certeza, o empresário não é burro, o cara que está ganhando dinheiro, ele não queima dinheiro. Se ele vê retorno, ele vai investir mais no couro. É claro, mas ele tem que ter ele tem que ser competente, porque quando o produto dele, ele não pode ter uma carga tributária que não vai competir com a carga tributária chinesa. Nós temos problemas de toda a ordem, já avançamos aí na reforma trabalhista, avançamos em alguns pontos, mas, Vessane, é muito difícil, Vessane, você tem razão. A gente fica, eu pego meu minério, eu vendo ou transformo? Quando eu transformo, vem toda uma carga fiscal, trabalhista, ambiental em cima da gente. É muito difícil, é muito difícil. A indústria quer complementar. Por que nós, por exemplo, não conseguimos aumentar nossa capacidade de fosfato? E aí, no potássio, o Luiz Maurício está aí, tem certeza que vai ter sucesso com essa nova tecnologia, porque é difícil. Sem importar, o fosfato é muito mais barato. Ele é isento de ICMS, isento de PIS/COFINS, isento de tudo. Mas então o quê? A lei vem do país de lá, onde a condição era favorável. Agora, neste momento, nós temos algo que está balançando. Nós temos, porque o câmbio de $2 também ninguém aguentava, né, João? Aí não tinha jeito, né? Não tinha jeito. Então, Vessane, e respondendo a pergunta, a indústria quer participar. A indústria quer comprar bens minerais e transformá-los em produtos. Nós temos casos de sucesso, como citei aqui, o ciclo produtivo de Minas Gerais, que vira automóvel. A maior produtora de automóvel do Brasil é a Fiat, a planta de Betim, que é abastecida por bens minerais produzidos no estado de Minas Gerais. E todo o Parque Siderúrgico Nacional é abastecido pela indústria mineral, tanto de calcário, de minério de ferro e de zinco por Minas Gerais. E essa agregação de valor e transformar, inclusive, o aço em automóvel é muito importante. E ela é um sucesso. Mas é um caso muito específico. Eu entendo que assim que a gente passar dessa fase, o Brasil vai ter que repensar nesse assunto. Nós precisamos de voltar
O PIB da indústria, a participação do PIB na indústria é vergonhoso. Nós estamos voltando à década de 50. Daqui a pouco nós viramos um país essencialmente rural. Não é ruim também, não. Os produtos agrícolas têm muita tecnologia, agregam emprego, produzem, mas nós precisamos ter uma participação maior do PIB industrial. Porque o PIB industrial ele gera maior agregação de valor e, principalmente, empregos de melhor qualidade. Olha, vocês estão cheios de perguntas, viu? Eu vou tentar aqui levar mais algumas para vocês aqui. O Vessani sumiu aí? Vessani sumiu. Voltou ali. O Vessani tá mudo. Ele tá mudo. Vessani? A gente não tá ouvindo. Vem uma pergunta para você, João, e depois tem uma pro Vessani. Como é que fica, João, agora? Como é que fica a questão de agregação do valor nos produtos do setor mineral se está havendo uma reorganização da economia mundial? Quais são as perspectivas dos mercados que vão demandar nossos produtos? Por exemplo, nos minérios e nas rochas ornamentais. Na verdade, Luiz, o nosso setor, a gente vem sofrendo por uma... Como o nosso setor é muito ligado à moda, tendência, hoje você tem um produto artificial que tem tomado muito o nosso mercado. Isso a gente vem, na verdade, o setor de rocha ornamental vem sofrendo por uma reviravolta. Começou há algo em torno de 4, 5 anos. Isso também acontece no mercado nacional, que é por produtos artificiais, como passou lá atrás a indústria do couro, pela parte quando veio os produtos sintéticos. A gente, na rocha ornamental, vem passando isso ao longo dos últimos 4, 5 anos com produtos artificiais. Na verdade, hoje, quando você fala muito da parte de agregação de valor, da industrialização do produto no Brasil, você tem hoje, a maioria das fábricas no Brasil hoje de rochas ornamentais, elas têm muito esse viés, seja ele do produto agregado ou do produto bruto em si. A gente, na verdade, vai muito de posso falar, de marcos regulatórios dos países. Por exemplo, como o couro, você falaram, um produto para a China. Para a China, hoje, existe uma carga tributária muito grande quando a China compra produto acabado do Brasil. Isso é o quê? São barreiras que o mercado chinês impõe ao nosso setor. Então, hoje, para você agregar o valor a algo, para você comercializar no mercado chinês, no nosso setor, é muito restrito à qualidade. Ou seja, se tem um produto de uma complexidade de produção muito elevada, que a China ainda não chegou, porque a China, aquele made in China vagabundo que todo mundo conhece, que todo mundo sempre falou, aquilo já acabou. Hoje a China tem produtos de ponta, de qualidade extraordinário. Só que no nosso setor tem muito, porque devido à riqueza mineral que o Brasil tem, o nosso setor tem constante mudança. A gente tem produto hoje basicamente sendo lançado quase mensalmente, tem um produto novo no mercado. Então, e cada produto exige uma tecnologia diferenciada que às vezes não chega na China. Vai chegar. Mas nesse período a gente às vezes consegue sim agregar valor ao mercado asiático, ao mercado chinês principalmente, porém, na sua grande maioria tem que ser o produto primário, sem a agregação de valor devido à carga tributária, né? Interessante. João, uma coisa que eu queria comentar com você, é uma analogia, né? O setor de diamante passou por essa crise, viu? Porque começaram os diamantes sintéticos, eram muito caros, né? Depois viraram os diamantes, né? E isso, hoje, 20% do setor de diamante sofre, na verdade, com essa concorrência. E eu, uma vez, estava na China, vi um evento lá, na China não, foi em Hong Kong, e estava lá um vídeo enorme, e o cara chegava em casa à noite para dar um presente para a mulher, né? E dava um diamante. E aí ela ia na joalheria e pedia para testar o diamante, para ajustar. E o cara falava, olha, é sintético. E aí, na cabeça dela, passava um filminho do cara comprando o diamante dentro de uma feira, tipo, mercado das pulgas, né? E aí, o símbolo era assim, se a sua mulher é única, ela merece uma pedra única. Então, eu acho que o setor de rochas, e aí a Apex podia ajudar, porque essa diversidade, essa riqueza é só nossa. Então, a Apex tem que levantar essa bandeira de que esse produto não é o mesmo produto, como o diamante sintético não é o mesmo exatamente. produto. E é por esse caminho, Luiz, que o nosso setor tem tomado. Só para trazer um pouco mais de número, o principal mercado de consumidor de rochas ornamentais é o mercado americano.
As rochas ornamentais já representaram cerca de 80% a 85% das superfícies de cozinha, que é a principal aplicação do nosso produto. Cerca de 80% a 85% das superfícies de bancada americana eram de rochas ornamentais. E aí você tem os principais mercados: Brasil, Itália, China, Turquia, alguma coisa da Grécia, mas principal, você podia falar China, Brasil, Itália e Índia, que eu esqueci de colocar. Hoje, esse mercado, que já foi 80% a 85%, ele é 60%, entre 55% a 60%, hoje é de produto artificial. Hoje, na verdade, devido à guerra comercial entre China e Estados Unidos, isso deu uma caída, porque as principais fábricas eram chinesas. Então, isso hoje já deu uma reduzida. Hoje, a gente deve estar falando em algo em torno de 35% a 40% das cozinhas americanas continuam ainda sendo de produtos artificiais. Mas hoje, por outro lado, a gente vê uma demanda maior por produtos de valores agregados maiores no Brasil. Antigamente, o ticket médio da maioria das empresas no Brasil deve ter subido aí ao em torno de 20% a 25% do ticket médio. Ou seja, a gente parou de produzir, mesmo beneficiado, os produtos mais commodities e hoje estão partindo para os materiais de valores agregados. Então, é justamente esse trabalho que o AB Rochas, o próprio Centro Rochas, os nossos sindicatos têm tentado mostrar, justamente porque é agregar valor. É que cada pedra vai ser diferente, sim, mas esse que é o bonito, essa que é a beleza do nosso negócio. É você não ter aquela uniformidade. É você chegar em cada casa ter um produto diferente um do outro. Porque o nosso produto é natural. E, naturalmente, nunca nada vai ser igual ao outro. Ninguém gosta de achar a mesma roupa na festa, né? Exatamente. Queria aproveitar esse gancho aí, Luiz, e citar um exemplo que a gente passa aqui em Minas. E nós temos um trabalho muito bem feito, tentando lutar, que é feito pelo Manuel Bernardes, que é dono da joalheria Manuel Bernardes, do Brasil. Minas é o maior produtor de pedras preciosas e de ouro. E a gente tem feito um trabalho no próprio Senai, com treinamento, para que possa transformar isso em joia. Porque você vai comprar joia, você compra joia na Itália. Vocês já viram isso? Aí nós temos uma diferença, João. Lá 3% do imposto, aqui 23%. Como é que você concorre? Como é que concorre? Como que concorre? Alguém consegue? Vessani, tem jeito, Vessani? 3 contra 23? É comprar joia brasileira na Itália. É verdade, vocês sabem disso. A gente compra o ouro italiano. Que ouro italiano? Italiano de onde? Não tem mina, né? Para complementar, esse é um exemplo, que são bens minerais. Esse chega no público, chega na loja, e aí eu queria lembrar de um trabalho bacana que a Anglo Gold fazia, que está parado, não sei se vai voltar, que era aquele audit, vocês lembram disso? A garota Golden Girl, com a Luísa Brunet, não sei mais quem. É claro que o ouro também é, antes de tudo, um produto de moda. Sim, não tem dúvida. Dando só corroborando com a ideia do Cora, a gente, de fato, também a gente tem que aprender muito a valorizar o nosso produto. Hoje, como o Cora falou, o ouro sai do Brasil, vai para a Itália, é vendido e muitas vezes leva fama. O nosso produto é igual. Muitas vezes a gente tem produto nacional que a gente exporta a matéria-prima para a Itália, é vendido da Itália para os Estados Unidos e, não, mas eu só quero comprar porque é italiano. E, na verdade, não é. É um produto brasileiro que sai do Brasil, vai para a Itália, é beneficiado na Itália e o italiano que leva fama, né? Bem, estamos quase concluindo. Tem uma pergunta aqui para o Vessani. Vessani, o Matheus Henrique Moraes de Almeida gostaria de saber a opinião com relação à recente notícia de que a ANM publicaria o uso de direito de lavra como garantia real em operação de crédito. Bom, antes de mais nada, eu quero cumprimentar aqui o Cora por trazer o tema de Inhotim. Eu não sei se quem não conhece Inhotim, é uma experiência fantástica. Eu recomendo a todos que o conheçam. Inhotim é um produto que vem da mineração e é realmente um ou 2 dias fabulosos. Então, eu recomendo. Tá? Essa pergunta é bastante simples para nós. Nós temos lutado muito para que o ativo minerário, ele
possa ter o seu valor reconhecido pelos bancos. Basicamente é isso. E, em sendo um valor reconhecido pelos bancos, ele passa a ser, então, passível de suportar garantia de financiamento. Tá? É um mecanismo simples e econômico, né? Uma ferramenta econômica que já deveria ter sido incorporada na legislação minerária do Brasil. Tá? Então, esse é um avanço fantástico. Nós precisamos disso. Tá ótimo. Bem, agora, Luiz, eu acho que, veja bem, esse é um assunto muito... tem algumas particularidades técnicas que você poderia avançar nisso, por favor. Tá. Bem, eu sou talvez o maior... Já vai começar a trabalhar hoje, Vessani? Não, esse já está pronto, esse já está pronto. E eu tenho certeza que vai ser mais uma vitória do Comin. Vamos torcer. Já começamos ontem pedindo apoio ao secretário. Matheus, o que a gente coloca é de forma muito simples. E o João vai entender também, porque está de novo na burocracia. O grande problema é que o Código de Mineração, ele previa, na verdade, que a portaria de lavra podia ser objeto de penhor, de garantia. Ótimo. Sim, porque normalmente o Brasil tinha poucas minas e para fazer expansão se precisava dar o direito mineral em garantia. O banqueiro, vamos dizer assim, o credor queria aquele mau ativo, ele não queria a fazenda do cara, ele não queria... Para que ele quer um moinho ou ele quer uma célula de flotação? Não, ele fala assim, eu quero aquele ativo, porque esse moinho não tem valor nenhum sem aquilo. Então ele queria aquilo. Só que o mundo mudou, né? E o mundo hoje, estou dizendo não o mundo Brasil, o mundo mesmo mudou. O mundo hoje quer oportunidades onde, na verdade, a mina não exista e que ele possa vender, inclusive, o financiamento dele mais caro por isso. Então, é um produto. Ele fala assim, o cara que para fazer a pesquisa, ele não pode ter só a possibilidade do ativo como, na verdade, forma de financiamento por equity. Ele quer o quê? Ele quer a possibilidade de royalty. Isso o minerador quer e o banqueiro quer também, entendeu? O mundo mudou nesse sentido. E no Brasil, o que a gente esbarra? Normalmente, primeiro, se eu tenho um alvará de pesquisa e é o momento que eu preciso de caixa e eu preciso, na verdade, me financiar, o banco vai dizer assim, não, mas isso aí, pelo Código de Mineração, não pode ser objeto de garantia. Então, o que eu tenho que fazer? Achar um banqueiro que aceite aquela garantia e fazer isso num registro de notas, títulos e documentos. Resultado é que a publicidade e o conhecimento do mercado que aquele bem já é objeto de uma garantia é muito precário. E por conta disso, reflete no preço, na verdade, que ele te paga. Ele te paga menos porque ele tem um produto pior. Então, o Brasil perde para o resto do mundo. É mais ou menos do ouro 3,23 que o Coro acabou de falar. Em termos de garantia, se você vai pegar dinheiro lá fora, o ativo brasileiro leva desvantagem. Então, o que a gente quer é, principalmente, resgatar essa possibilidade. Então, foi isso que o Tomás falou. Agora, outra coisa é o seguinte, quando você compra um imóvel na Caixa Econômica e vai lá fazer o registro do seu contrato de financiamento, normalmente leva 8 dias. A ANM leva de 6 meses. A Lilian me disse que teve casos que levou mais de 10 anos para fazer registro de uma escritura de penhor. Então, o que a gente está pedindo à ANM é que, no mundo atual, isso, na verdade, seja resolvido com 2, 3 dias. Como é o registro de imóveis, como é o registro de notas normal. Porque o DNPM, atual ANM, faz uma função meramente cartorária. Porque o risco está entre o tomador e o credor. Puramente por aí. Tá? Então, é isso que nós estamos brigando. Bem, estamos encerrando. Eu queria agradecer, mas antes disso, queria passar a palavra para vocês encerrarem em 2 minutos alguma mensagem que vocês queiram dar para os nossos ouvintes aqui. Vamos começar agora ao contrário. Quem falou por último, fala primeiro? Posso começar? Pode ser. Pode? Pode. O João encerra, que é mais novo, né, Vessani? Tá certo. Vamos lá. Vessani, você lembrando bem, nós vivemos a inflação, meu Deus do céu. Nossa, como é que nós conseguimos trabalhar? Como é que a gente conseguia ter os orçamentos nossos? E eu que fui diretor da KM lá no Jari, a gente não tinha nem telefone, a gente despachava via rádio. Eu não consigo imaginar hoje como é que funcionava.
Bom, mas é o seguinte, eu quero deixar aqui uma mensagem de esperança. Primeiro, lamentar, pedir a Deus que abençoe as famílias que perderam seus entes nessa tragédia desse vírus, que a gente encontre logo a saída da questão de saúde, para a gente poder retomar as nossas atividades. Segundo, quero dizer a todos vocês, Vessani, nós estamos acreditando. Nosso grupo, a gente está com 2 projetos de minério de ferro, já tem a licença, nós estamos enfrentando aí um problema que é no pé próximo à Serra da Piedade. Vocês podem imaginar que luta que é isso. Tem 8 anos, nós já ganhamos na justiça e a licença já foi dada pelo governo, a gente não consegue. Mas estamos caminhando, estamos trabalhando. E compramos um ativo da Vale também agora, que foi até fruto de nota que passou pelo CAD, é uma operação que vai completar a nossa operação. E nos altos fornos, são 3 alto-fornos, um de 120, um de 160 e um de 180 metros cúbicos. E a nossa ideia, nós resgatamos um alto-forno antigo próximo a gente, vizinho, compramos ele, e é um alto-forno de 200 metros cúbicos, que para o carvão vegetal é um alto-forno grande, e nós vamos pôr ele para funcionar. Porque é aqui que eu vivo, aqui que meus filhos vivem, aqui que minhas netas vivem. E eu acho que nós temos que ter mesmo esperança e confiança. Eu tenho absoluta confiança no meu país. Eu acredito aqui, apesar dos momentos que a gente fica em baixa, pensando isso, mas é aqui que nós vamos realizar os nossos desejos, os nossos sonhos. E nós, do setor mineral, temos uma responsabilidade muito grande pela diversidade de bens minerais e pela presença nossa na vida do cidadão. Mineração, antes de tudo, é casa e comida. Que vocês tenham um excelente feriado junto aos seus familiares e tenham um bom fim de semana e vamos adiante. E Luiz Maurício, parabéns por essa iniciativa sua de fazer esse debate e eu acho que é isso mesmo. Você vai colocando atores diferentes para mostrar que nós estamos falando aqui de 3 minerações diferentes e, inclusive, uma mineração agregada, que é o setor minero-metalúrgico. Bom fim de semana a todos e bom feriado. Obrigado. Vessani? Legal, é uma satisfação enorme conversar com os senhores. O Cora, com a sua experiência incrível, como importante agente político do setor mineral. O Luiz, pelo papel que vem assumindo como vice-presidente do Comin, e conduzindo e tendo muita criatividade nesse momento, conduzindo debates e promovendo uma série de ações através da BPM e do Comin. Tá? O João eu não o conheço, não o conhecia, é um jovem num setor extremamente estruturado, que eu sou um admirador, atuo um pouco, conheço bastante, participei já da Abrochas, ajudei a promover um debate nacional de modernização do setor. Então, é um prazer conhecê-lo e tenho muita esperança que o seu setor vai continuar forte e firme e que o seu produto é um produto natural, é uma joia natural. Isso é que tem que ser valorizado. A minha mensagem, basicamente, eu já passei, é que nós devemos aproveitar esse momento as oportunidades que surgem nesse momento de transformação. E a transformação gera oportunidade tanto econômica quanto também em termos de conceito junto à sociedade. Nesse sentido, o debate sobre a essencialidade da mineração deve ser fortalecido, deve ser promovido por todas as entidades. Eu creio que o horizonte nos oferece muita responsabilidade. Obrigado, Vessani. João? Luiz, gostaria de agradecer a presença de todos, obrigado pelo convite, de poder fazer parte desse grupo de pessoas de tanta experiência, que com certeza também trouxe muita bagagem para a gente poder se inspirar. Como o próprio Curo Vessani falou, eu acho que o momento é um momento muito difícil, um momento muito desafiador, porém é um momento que surgiram e vão surgir muitas oportunidades, é um momento de muita reflexão, é um momento de muito trabalho, muito empenho, e que a gente tem que se manter otimistas, temos que, primeiro, preservar a saúde de todos, da família, dos nossos colaboradores, mas que temos que ter esperança, fé em dias melhores, que as coisas vão melhorar, que depende muito mais de nós do que a gente imagina.
A gente precisa se reinventar nesse momento, olhar para dentro das nossas empresas, para dentro dos nossos empregos e pensar o que a gente pode fazer diferente, o que a gente pode fazer de melhor para passar isso o mais rápido possível. Isso vai passar, talvez vai passar para alguns mais rápido que para outros. Isso vai depender do empenho e dedicação de cada um de nós. Eu acho que esse que é o dever de casa que fica dessa loucura que a gente está vivendo. Isso aí. Bem, vou botar aqui, enquanto eu faço minhas considerações finais, o slide das doações, que eu espero, na verdade, que vocês que ainda estão presentes na nossa live possam contribuir. Bem, primeiro, eu queria agradecer as instituições que vêm nos apoiando nessa iniciativa. Primeiro, a Associação Comercial de Minas, a Seminas, a Brasil Mineral e o Notícias de Mineração, que tem divulgado todas essas lives, né? Queria agradecer também meu amigo Reinaldo Dabi Rocha, que, na verdade, me permitiu convidar o João, que eu não conhecia, e é muito bom ver um cara jovem com, na verdade, otimismo e com amor por esse setor. Ó, não tem palavras para agradecer Vessani, que Vessani, eu costumo dizer, é aquele cara que quando eu estou tenso, preocupado, ele fala assim, calma, calma, não é isso? E que tem me dado, na verdade, muitos caminhos e muitas oportunidades de crescer profissionalmente e, na verdade, conseguir fazer muitas coisas que a gente que a gente sempre teve vontade e não tinha meios. Foi ele que me trouxe, na verdade, para a BPM lá atrás com o Elber e o Douglas. Foi ele que me convidou para participar da CNI, onde eu tive o prazer de conhecer o Sandro, que, como todos falaram, é um grande líder, um líder que eu espero que fique nesse setor por muito tempo. Queria agradecer o Coura, na verdade, pelo conhecimento, pela experiência e, principalmente, pelo simbolismo que é um homem, na verdade, nesse momento, na verdade, um grande empresário que transmite essa mensagem de otimismo e, na verdade, segurança para todos nós que, na verdade, estamos dentro desse setor, né, que investe a vida dele, né, em mineração, vive a mineração tal como todos nós fazemos há muitos anos e que, na verdade, vão servir de estímulo para pessoas como o João e outros Joãos que estão aparecendo agora para dar sequência a esse trabalho. Queria agradecer principalmente ao ministro Bento, ao secretário, que imagino foram incansáveis para conseguir esse decreto junto ao presidente Bolsonaro, que, mais uma vez, pelo simbolismo de que todos os trabalhadores da mineração, amanhã, no dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador, eles vão chegar em casa, depois de um dia de trabalho, dizer, estava fazendo o meu papel para o meu país. Isso é muito importante. Eu acho que todos nós somos como soldados de uma guerra nesse momento. Queria agradecer também aos diretores da ANM, na verdade, que participaram e vão participar das próximas lives que a gente vai fazer, pelo trabalho incansável que tem feito. E queria aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho da próxima live que a gente vai fazer, vai ser na quinta-feira que vem. Nessa live, a gente vai ter, estou aqui declarando em primeira mão, o secretário Alexandre Vidigal, que vem falar, na verdade, sobre o trabalho que está sendo feito na Secretaria de Geologia e Mineração. Vamos ter também um dos diretores da ANM, provavelmente o Dr. Tomás, que vai falar sobre a ANM. Vamos ter o secretário Rodolfo, de Meio Ambiente do Estado do Pará. E, com a ajuda do Cora e do Adriano, eu tenho certeza que nós vamos conseguir também trazer o secretário de Meio Ambiente de Minas Gerais, Dr. Germano, que, na verdade, é uma liderança jovem nesse setor aí também. Eu acho que vai ser uma oportunidade muito boa. E eu tenho certeza que, na verdade, a presença e os questionamentos de vocês é que tem feito, na verdade, a tanta gente querer contribuir para nós com esses bate-papos. Mais uma vez, eu queria agradecer a todos os palestrantes dos eventos passados e desse evento principalmente, Cora, Vessani, João, a organização, e desejar a todos um bom feriado.
desculpa, estava acabando esquecendo. Não percam, dia 6, antes da live da FFA semana que vem, tem uma live que ninguém pode perder. Acabei de lembrar aqui agora. O Sandro Mabel se encontra com o Veloso da ABMAC. Eu costumo dizer que vai ser, na verdade, um encontro de gigantes, né? O setor de mineração com o setor da indústria. Provavelmente nessa Veloso live... é um cara extremamente importante, né, Luiz? Muito, muito importante. Eu Um cara estava me muito, esquecendo. muito bom diálogo. Me mandaram aqui um WhatsApp, ainda bem. Vai ser às 2h da tarde. A gente vai soltar na mídia. Eu acho que a gente só vai ter 500 vagas, então eu recomendo a todo mundo que chegue cedo nessa live. Eu mesmo vou chegar cedo, porque, olha, são duas cabeças. Eu tive o prazer de conhecer os dois, trabalhar com os dois. Remarkable, como diz o outro aí, tá? Bem, mais uma vez, muito obrigado. Queria agradecer a todos pela presença até agora e que eu acho que o sucesso dessas lives não se deve ao nosso trabalho, mas ao trabalho, na verdade, a experiência e a boa vontade de vocês, Cora, Vessani e João, e, na verdade, estar aqui, dividir essas experiências, porque eu acho que é muito importante. O mundo hoje precisa disso, de exemplos e estímulos. Muito obrigado, um abraço a todos e um feliz feriado. Obrigado a todos. Um abraço. Um abraço, gente. Obrigado.